Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Superman. Superman? Eu já fiz isto, caraças. Estou maluco. Não é este. Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Injustice, Gods Among Us, volume número 1. Ora, antes de começar já a falar mais a fundo desta obra, queria fazer alguns apelos, queria te pedir para seguires o meu Instagram, eu coloco lá sempre vídeos pequeninos com as minhas aquisições, assim os primeiros impactos, a desembrulhar as caixas. Eu também estou a participar de um Discord, que eu também vou deixar aqui na descrição por baixo. Peço também para seguires os links do canal, para fazer as tuas compras, para dar força a este canal, a crescer cada vez mais. Os links têm várias plataformas e muitas delas têm sempre alguns descontos associados, por isso se fores fazer as tuas compras, seja esta obra ou outra, segue os links do canal. Ora, eu acabei de fazer há muito pouco tempo um vídeo em que falava sobre a minha experiência com Injustice. Eu falei que tinha lido todo e se calhar pode parecer um bocadinho estranho de porque é que eu estou a trazer aqui novamente e falar novamente do Injustice quando a minha opinião ficou bem vincada naqueles vídeos, tive dividido em duas partes, mas ficou bem vincada a minha opinião sobre ele e para que é que eu estou a trazê-lo novamente aqui. Porque se bem se lembram, para quem viu e se não viu, veja, está fantástico. A minha opinião foi que eu estava realmente a adorar. Apesar daquele final tenebroso, daqueles atropelos, daquela mudança de escritor e tudo, e aquelas confusões todas que aconteceram, e depois a ligação que teve que fazer com o jogo, e por aí fora, aquela situação, depois combates que não têm nada a ver uns com os outros. De qualquer das formas, eu falei que o início é fabuloso, simplesmente fabuloso. E é esse início que eu trago aqui, vou trazer aqui o primeiro volume para demonstrar e para mostrar porque é que estava, e porque é que é tão bom este início, e porque é que eu gostei tanto. Tenho aqui o primeiro volume e vou então falar dele. Bora lá! Ora então, Injustice, Gods Among Us, volume número 1. Aqui temos, Xalombada, volume número 1. Escrito por Tom Taylor, desenhado por Jeremy Rapek. Temos aqui os primeiros 6 números, 192 páginas, com o preço de 14,99. Capa mole, esta versão. Baseado aqui no sucesso do videogame Injustice, não é? Deus entre nós. Esta capa, inclusive, é a capa do jogo. Porque é que eu trago novamente aqui Injustice, depois de tudo o que eu disse, tudo o que eu falei? Porquê, Bruno? Porquê? Exatamente para demonstrar como foi o início desta série, o quão interessante foi. Estas imagens muito interessantes, muito impactantes, e realmente este início é totalmente impactante. Qual é aqui a história? Se é que ainda há alguém que não sabe a história de Injustice, eu vou aqui falar. Esta história é passada, obviamente, num Elseworld, ou seja, isto não é canónico, mas temos aqui, em teoria, o universo DC canónico, em que o Super-Homem acorda um dia, aqui está, acorda um dia, é casado está junto com a Lois Lane, ela está igualmente grávida, ele aqui acaba por descobrir que ela está grávida, mas entretanto, o que é que acontece? Entretanto, o Super-Homem vai na sua vidinha tranquila e existe um plano aqui elaborado pelo Joker e Harley Quinn para afetar o Super-Homem com uma mistura do soro, aquele soro do espantalho, aquele vilão do Batman, que é meio alucinogénico, mais uma mistura com mais a Kryptonite, que é, como nós sabemos, o calcanhar daqueles do Super-Homem, e então eles elaboram um plano para afetar o Super-Homem, deixa um rastro pesado, o Joker, por trás. Super-Homem pede a ajuda do Batman e os dois tentam então resolver esta situação e capturar o Batman. Outros heróis são chamados, a Liga da Justiça. Isto é tudo logo muito no início. Estou aqui a passar as primeiras páginas. Aqui está o Scarecrow, o espantalho, foi aqui afetado pelo Joker e foi-lhe roubado então a sua fórmula. Super-Homem tenta então, descobre que a Lois Lane foi capturada, tenta então resolver a situação, pede ajuda à Liga da Justiça e quando ele lá chega ao Joker e à Harley Quinn, ele encontra então o Doomsday. E o que é que acontece? Depois de encontrar o Doomsday, tenta vencer, é o maior pânico do Super-Homem, não é? Foi quem o matou, o maior pânico, ele não consegue ver o Doomsday sem sentir o peso de tudo o que aconteceu, salta para cima dele e quando chega lá em cima recebe um aviso do Batman a dizer-lhe que aquele Doomsday não era quem ele pensava que era. Ou seja, ele estava a ser enganado e no fundo o que ele estava a fazer era a matar a sua própria mulher e o seu filho por nascer. Super-Homem obviamente surta completamente, perde a noção da realidade e vai atrás do Joker e assassina completamente o Joker. O Joker, além disso, além não só de tudo o que fez à Lois Lane, ainda destrói completamente a Metrópolis com esta bomba atómica, destrói tudo. E pronto, inicia-se aqui a parte 2, que é a continuação então. E aqui é que é o pontapé de saída, porque acho que esta primeira parte já toda a gente conhece, toda a gente sabe o que aconteceu, que é o que expleta toda esta confrontação, o que justifica em certa medida, é isso que nós tentamos também perceber ao longo da obra, é se é justificado ou não as ações do Super-Homem são ou não são justificadas, se nos
acontecesse tal situação, como é que nós reagiríamos? Se reagiríamos como ele, ou se tentaríamos continuaríamos a pôr isso para trás das costas e seguir a nossa vida para a frente. Poderosíssima estas imagens. Poderosíssima aqui o estado em que o Super-Homem ficou depois desta situação, o seu olhar, a fúria que ele transmite, cenas poderosíssimas que acontecem aqui. É um deleite. Tentam-o parar, mas ele não consegue parar, não consegue ver ninguém à frente. Ele só quer uma coisa, ele só vê uma coisa, vingança e nada mais. E é isso que ele vai à busca e é isso que ele pretende e é isso que ele consegue. A partir daí, obviamente, eu vou dar aqui um pulo para também não estar aqui a mostrar tudo. A partir daí, com Joker fora da equação, Harley Quinn aqui está fugida. A partir daqui o que acontece é que o Super-Homem toma a decisão de, espera lá, se calhar isto, como estava a ser gerido, não é? Com a minha participação apenas quando é pedido, quando sou chamado, e de resto as decisões têm que ser feitas exatamente pelos humanos e não por mim, não porque eu tenho capacidades que mais ninguém tem, que devo estar a gerir ou decidir o que acontece no mundo. E então ele começa a tomar a decisão que não, isto, para o mundo estar como deve ser, tem que ser eu a tomar as rédeas. E então ele aqui começa então a criar o seu império. Alguns heróis ficam do lado dele, alguns heróis ficam contra ele. Lá está, aqui está ele a não respeitar os ditadores de outros países e a capturá-los a todos, a humilhá-los e a largá-los no meio do povo para o povo fazer o que quiser deles. Ou seja, ele está aqui a abanar um bocado com as estruturas de todo o mundo e alguns heróis ficam do lado, outros heróis ficam contra, mas ele apela a todo o mundo para que deixe ser ele a gerir esta situação. Obviamente que os governos não acham piada esta situação, porque querem ser eles, obviamente, a gerir os seus próprios países. E então começa devagarinho com os humanos a insurgirem-se, depois começam alguns heróis que ficam do lado do Batman, obviamente, que mais notoriamente será a Bat-Família, e começa-se a gerar então aqui duas fações, uma a tentar capturar a outra e a outra a tentar sobrepor à anterior. Alguns vilões são aqui recrutados por causa de determinadas capacidades que têm, e aqui desenvolve-se então, e é a história baseada nisso, desenvolve-se então aqui um jogo de poderes e um jogo de influências, e neste começo, obviamente, as coisas estão super bem equilibradas, super bem dirigidas. Nós entendemos porque é que determinados personagens ficam do lado de uns, nós percebemos porque é que determinados personagens ficam do lado de outros, as razões são reais, são palpáveis, nós compreendemos, podemos aceitar ou não, mas percebemos o fundo, percebemos a construção até lá, e é isso que eu acho que quer destacar aqui neste primeiro volume, e podia destacar nos volumes sequentes, até começarmos talvez aí, talvez a meio do terceiro, ou vá no quarto, para ser justo com o terceiro, que eu acho que ainda é o terceiro ano ainda é um bom ano, para ser justo a partir do quarto ano, o quarto e o quinto, são pavorosos, porque as construções são todas mal feitas, apressadas, no joelho. As cenas de luta aqui são muito boas. Aqui os poderes, Tom Taylor, não é? Não me enganei. Aqui Tom Taylor sabe perfeitamente as capacidades e as limitações de cada um dos heróis, ou seja, quando há confrontações entre eles, ele sabe bem dirigir essas lutas e sabe bem quem é que poderá vencer quem, ou de que forma poderá vencer quem, ou seja, a dosagem dos poderes para mim está bem elaborada. Temos aqui algumas discussões, obviamente, entre Super-Homem e Batman, como eles ficam em facções diferentes. O Super-Homem tenta culpabilizar o Batman de não o ter conseguido ajudar naquela situação, o Batman sente um bocadinho o peso dessa responsabilidade, mas de qualquer das formas chama a atenção ao Clark Kent, ao Super-Homem, que ele não pode fazer aquilo que está a fazer. Ou seja, este é o início de todo este conflito. Existe aqui muita coisa a explorar, é muito bem trabalhada. Existe depois também aqui Aquaman entra também na equação, também com a sua influência, e nós começamos devagarinho a perceber a crueldade crescente que está a ser gerada dentro do Super-Homem. Outra coisa muito interessante aqui também é que vemos um Super-Homem sem amarras e percebemos o que é que pode gerar e quais as reais capacidades de um Super-Homem sem limites. Temos aqui, nestes primeiros volumes, realmente essa noção de realmente tudo aquilo que ele pode ser capaz de fazer. Que realmente é muito. Que ele realmente controla-se, a maior parte das vezes. Tenta vencer, mas tenta vencer de modo a que todos saiam ilesos, mas acontece um sem número de situações, um sem número de atrocidades. Muitos personagens
personagens vão sendo mortos, muitos heróis vão entrar em conflito com outros heróis. O desenho, muito interessante, muito bom desenho, competente, dinâmica entre quadros muito boa, tudo realmente é um início 5 estrelas para mim, um início fantástico, muito, muito forte. Está mais uma vez uma posição aqui autoritária do Super-Homem, sem amarras, sem limites, aqui ainda a colocar sem dúvida para com ele próprio, tem momentos em que ainda tenta-se auto-julgar e perceber se não estará aí longe demais, ou seja, é aqui explorada ainda a psique, a dualidade que vai dentro da cabeça de um personagem que sempre foi a bandeira da liberdade e agora este potencial ditador. Temos aqui alguns personagens que costumavam trabalhar juntos, que viram costas uns aos outros, que passam de lado. Existe aqui giga-jogas, alguns vilões são colocados também dentro desta trama, lá está, como eu disse, devido às suas capacidades, aos seus poderes. Há aqui um sem número de giga-jogas, de situações que andam para a frente, depois voltam para trás. Existe aqui muita maquinação da parte do Batman, porque aqui sim, realmente nós percebemos que o Batman, a única maneira dele tentar conseguir vencer esta batalha terá a ser através de um esquema bem elaborado, porque através da força não o consegue. É demasiado poder do lado do Super-Homem para conseguir sobrepô-lo através da força. Terá que ser com a sua mestria, com a sua capacidade de detetive, de arranjar um esquema, e esse é um dos grandes alicerces desta obra. Tudo isto que eu disse é um grande alicerce. Esta obra para mim tem uma nota altíssima, fantástica, é perto da perfeição. Obviamente poderá alguns seguidores da DC muito ferranhos, se calhar podem encontrar aqui algumas incongruências que muitos destes personagens eu sigo os principais, mas não sigo todos, por isso acredito que aqui possam vir a existir algumas incongruências, mas que eu, com o conhecimento que tenho dos personagens, não encontrei assim nada de escandaloso, ao contrário dos anos mais para a frente. Como tal, acho que esta obra é fabulosa. Mais uma vez, uma cena fortíssima, está cheio de cenas fortíssimas. Isto é outra coisa que tem muita violência, é gore, tem situações bastante agressivas, e isso é tudo coisas que eu aprecio bastante em banda desenhada. E pronto, foi esta a minha opinião relacionada com o primeiro volume de Injustice. É realmente fabuloso este início. É realmente qualquer coisa de fantástico. É isto que custa quando depois nós chegamos a um final de um run, um final de uma série, e depois ela não se encaixa naquilo que nós preconizámos da série, aquilo que nós começámos a sentir e a viver dela, e depois chega ao fim, bate aquela desilusão e que nós ficamos, não acredito, como é que me fizeram isto? É uma série que eu estava simplesmente a adorar. Este foi o início. Eu acredito que toda a gente que lê este primeiro volume vai ficar completamente de queixo caído, porque é realmente muito, muito bom. É tudo aquilo que nós gostamos em Elseworlds, não é? Porque nós gostamos de trabalhar os personagens nesses mundos paralelos, porque podemos fazer o que quisermos deles. Aqui não custa nada, obviamente, se isto fosse canónico, dificilmente, se calhar, eu conseguiria aceitar que o Super-Homem fizesse nem metade das coisas que faz aqui, mas como é um Elseworld, nós ficamos com aquela, isto não aconteceu na realidade, vamos nos deixar seguir nesta viagem, e então é simplesmente fabuloso. E tu, pergunto, o que é que achaste? Se já leste, se não leste, o que é que achaste deste vídeo, da minha opinião? Comenta, deixa aqui nos comentários, faz um like, subscreve, partilha. Eu estou também aqui a pedir para deixares aqui algumas ideias. Se quiseres ver algum herói específico ou alguma equipa específica para eu trazer aqui uma obra e falar sobre esses personagens, deixa aqui nos comentários para eu trazer aqui e falar sobre eles. Quero também aqui deixar a minha intenção de fazer um sorteio para comemorar os 500 inscritos quando lá chegarmos. Estou já a ponderar essa situação, tenho que pesquisar um bocadinho de como é que isso se efetua, mas quero passar já a ideia que vai acontecer. Por isso, eu quero fazer várias etapas, 500 subscritores, depois calhar nos 1000, pronto, por aí fora. Por isso, inscreve-se se ainda não fores inscrito, partilha, comenta para isto crescer cada vez mais e, como eu digo sempre, até mais.